Opinião Livre abre espaço para gastronomia, mas de um jeito diferente. O crítico gastronômico avalia e descreve com rigor suas opiniões e ajuda o público na próxima refeição. Para explicar sobre essa atividade, recebemos Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Veja São Paulo e crítico com mais de 20 anos de experiência. Muito obrigada por você estar aqui comigo. É um prazer, o prazer é meu, e falar sobre o que eu faço, falar sobre a profissão, avaliar restaurantes, né? E de uma maneira geral a gastronomia é assim a minha vida, né? Tem sido, aliás, você sabe que é um pouquinho mais, eu tô nessa lida há 31 já. 31? Tem um blog com 10, 12, mais ou menos. É incrível porque o tempo vai se somando e vai passando e é extraordinário. E o que eu sinto que é diferente nesse período, né? A principal diferença é que hoje a gente tem um canal de comunicação com o leitor, né? As redes sociais nos aproximam, né? Porque o crítico era alguém intocado, olha, aquele cara... Era, né? Muito. Não, para o bem e para o mal, porque verdade. você vira vidraça. É Se as pessoas não concordam, elas também reclamam. Mas é maravilhoso, porque ao mesmo tempo eu recebo uma quantidade de respostas, de perguntas, questionamentos, inbox, por exemplo, no Instagram, que é impressionante, né? É rápido. É instantâneo. É rápido. É instantâneo. E aí as pessoas podem concordar ou discordar. Mas você sabe que recentemente uma dona de restaurante mandou um negócio maravilhoso. Eu tinha estado no restaurante muito recentemente e apareceu lá um casal com o nosso guia anual, o Comer e Beber. Então, nosso trabalho é semanal, uma revista semanal, que tem como grande publicação o guia anual Comer e Beber. Sim. E é daqueles que vão a todos os lugares e vão ticando. Eu fiquei impressionado. Conhecer, tá. Então, ela me mandou uma foto do casal e foi maravilhoso, né? Porque é um tremendo reconhecimento, ainda mais com essa disputa do digital. Hoje todo mundo faz crítica, né? É verdade. Ou pseudocrítica, melhor dizendo. É verdade. A gente até vai falar sobre isso, mas antes eu queria atualizar você para esse público. Quem é o Lorenzato no sentido de você ser um jornalista com formação em cinema e ter como especialização, além de professor de muito tempo, você ter a gastronomia, crítico de gastronomia como principal atividade. Essa transformação, como é que você foi parar na gastronomia? Então, isso é muito interessante, porque quando eu comecei, tanto que, eu comecei em 1987, eu entrei na editora Abril, que publica a revista que eu trabalho até hoje. Não entrei nessa revista, entrei em outras. E é muito interessante porque ao longo desse período, o que aconteceu? Eu tive uma revolução extraordinária. Primeiro, eu achava que eu ia ser crítico de cinema, eu achava que ia ser roteirista de cinema, eu achava que ia dirigir cinema. Olha! E fui fazer mestrado na USP. Mas nesse meio tempo, eu já estava na Vejinha e uma pessoa que escrevia sobre gastronomia precisou se desligar da revista, teve um problema de saúde mesmo, não quis voltar. E aí surgiu a oportunidade, olha, você cobre pra gente, na realidade a oportunidade, olha como ela surge. Você cobre esse assunto pra gente durante um mês, você é muito versátil, já escreveu sobre cinema, teatro, artes plásticas, não vai ter dificuldade de escrever sobre gastronomia. Bom, isso durou um período de 9 anos e meio, porque eu dei uma escapada da Vejinha, depois eu volto, né? Mas foi um negócio extraordinário, porque eu não imaginava. Né? Aconteceu. E eu tenho uma curiosidade, né, com o crítico. Existe uma regra, quer dizer, a crítica se baseia no seu gosto, na sua opinião, no seu jeito de ver, no seu jeito de experimentar, ou existe uma regra, um protocolo para você fazer uma crítica? Então, todo mundo acha, isso é uma coisa para quem está conversando com a gente, ou do outro lado, nos vendo, né, é imaginar que a crítica não é achismo. E ela também não pode ser uma pegada de gosto pessoal. Por quê? Como eu sempre digo, eu como com uma boca emprestada para uma multidão. Né? Então, se eu comer só uma coisa, aquele público que não come o que eu como vai ficar sem opção. Então, a primeira coisa quando eu vou a um restaurante é olhar a diversidade do cardápio. Né? Eu sempre vou pedir um prato mais clássico e vou pedir um mais arrojado se houver. Né? Hoje, por exemplo, é difícil um restaurante e não pedir um prato vegano. Por quê? Você tem uma demanda
que surgiu e que tem pessoas interessadas num tipo de comida que não vai nenhum tipo de animal, é só vegetal, enfim. Então, a crítica exige esta atualização. Também tem critérios muito claros. Uma comida salgada, ela está arruinada, não há o que fazer, joga fora, faz de novo, porque arruinou. Se ela vem sem sal, você acrescenta um pouco de sal à mesa, né? Isso aconteceu no almoço agora recente, a gente foi comer um peixe, estava sem sal, então pôs um salzinho, levantou assim, e olha que eu não sou de comida salgada, hein? Mas estava completamente insosso, e não era a qualidade do peixe, era boa, estava tudo certinho, mas acho que a pessoa ficou tímida ali no tempero e colocou pouco sal. Temperatura, né? Ora, a comida tem que vir quente. Aliás, é o que a gente pensa sempre. Mas se eu for comer um sushi, ele obrigatoriamente tem que vir frio. O arroz pode estar morninho, mas o peixe tem que estar, né, fresquinho. Você tem que sentir um frescor no peixe, né? Então, tem características muito claras de avaliação. Não é achismo. Que você observa em cada um. Então, aquele tipo de comida, o restaurante, tudo isso é um critério que você segue. Sim. Não tem nada a ver com o seu gosto. Não. As pessoas perguntam muito uma coisa que é muito recorrente. Perguntar qual é o seu prato favorito. Eu digo, prato favorito, eu não como mais. Quem fazia era minha mãe. E aí, é isso. Restaurante, para mim, é trabalho. Eu vou ao restaurante para que as pessoas... Eu vou antes para que as pessoas se deem bem. Olha, aqui tem um prato vegano, para quem gosta de carne de porco é isso, e é aquele, e por aí vai. Eu, por exemplo, tenho uma vantagem gigantesca. Eu não tenho a mínima restrição alimentar, eu nunca tive uma intoxicação, eu nunca tive uma intolerância. Então, tem pessoas, por exemplo, que não comem coentro. Como que elas fazem? Né? É um tempero. Como exatamente. Faz? Então, é muito difícil ter essa... disponibilidade de paladar, né, é muito importante. Então, vou te dar um exemplo curioso. Tem um dono de restaurante aqui em São Paulo, né, de restaurantes famosos, chamado Rogério Fazan, do grupo Fazan. Ele não suporta alho, né? E aí? Ele não come comida com alho, então para ele é uma limitação. Você também não? Tem que estar muito disfarçado. Não. Olha, tem um livro... Alho e cebola, tem que estar ali disfarçado, se eu sentir o gosto, não. Eu não sei, eu como cru, inclusive, mas no prato, uma outra coisa que a gente observa é equilíbrio. Então, os ingredientes todos precisam estar em harmonia, né? Nada pode chamar mais atenção que o restante. A não ser que seja algo muito protagonista. Aprendizado da cozinha japonesa, isso. Exato, exato. Não é só... A gente tem essa coisa com a cultura japonesa, que é muito particular, mas você tem coisas maravilhosas na cozinha francesa. Por exemplo, a técnica francesa. Por que a cozinha francesa se impõe tanto? Ela tem um rigor e uma técnica que são únicos. A gente teve uma expansão da culinária espanhola pelo mundo. Não há o que se dizer, a culinária italiana é a favorita de um monte de gente, né? Aliás, nessa cidade, é uma loucura, porque no nosso guia, no Comer e Beber, a gente publica, o maior número de restaurantes são italianos, porque a gente tem italianos que não são trattoria. A gente tem os restaurantes italianos regulares, que estão ligados à alta gastronomia ou uma proposta um pouco mais elaborada. Depois a gente tem as trattorias, como a gente chama hoje as cantinas, também já é uma evolução. E é uma nomenclatura internacional, para que quem venha reconheça do que a gente está falando. E um terceiro segmento, que é as pizzas, são as pizzas. Como que você faz, né? Então, olha a riqueza italiana dentro de São Paulo. Ainda mais em São Paulo, né? Exato. Agora, você teve que desenvolver habilidades, por exemplo, você fala da cozinha francesa, cozinha japonesa, com propriedade. Você teve que desenvolver que habilidades? Você precisa aprender a cozinhar para ser um crítico, tem que estudar muito? Eu não acho que a pessoa tenha que cozinhar. Embora eu cozinhe, embora eu tenha feito cursos lá atrás, né? Eu me lembro de um curso de culinária francesa que eu fiz quem aí é mais velho vai lembrar, tinha a Maison Continental que fazia fogões Continental. Aí teve um curso maravilhoso de culinária francesa, trouxeram pessoas da França e tal,
Eu me lembro muito bem desse curso, porque foi a primeira vez que eu vi, eu não tinha saído do Brasil ainda, o tal do bife Wellington, né? Ai, então ela explicava... Minha mãe faz um bife Wellington, nossa. Tá vendo? Nossa, melhor de todos. O melhor bife de todos. Mãe vai competir como? Não dá. Não tem jeito. Porque tem emoção, né? Tem emoção. Muito. Eu perguntei, o restaurante também conta a apresentação ou só a comida quando você faz sua crítica? Não, avaliamos quando eu faço uma avaliação, ela tem 3 categorias de critérios. Primeiro, o ambiente. Então, esse ambiente ele tem que ser minimamente agradável, embora possa ser muito simples. Não tem nenhuma exigência de requinte e sofisticação. Depois, o tempero de um restaurante, ele está essencialmente no atendimento. A comida melhor do mundo não dá certo se você for maltratado. Você não vai querer voltar. Não tem como. Para que eu vou voltar num lugar que não me recebeu bem? Né? A gente tem que lembrar... Mas isso conta na sua avaliação? Muito. Tá. E, finalmente, a comida, que é o principal. Claro que é o definidor. Mas não dá para esquecer do ambiente e nem do atendimento. São essenciais, né, nessa avaliação. Eu assisti outro dia, até reprisou na televisão, um filme chamado Sem Reservas, com a Catherine Zeta-Jones. E ela é chefe, né? Tá lá um ambiente de chefe. E eu lembro que eles não sabiam quando o crítico ia chegar. Mas eles sabiam mais ou menos os gostos do crítico, eles ficam se preparando para receber o crítico. É assim? Existe um tratamento diferenciado quando você vai? Você avisa que vai antes? As pessoas mudam o comportamento porque você chegou? O chefe fica mais nervoso? Como é? Então, isso tudo que você está colocando é verdadeiro, né? Primeiro, difícil saber o que eu gosto porque eu mudo sempre, eu nunca peço o mesmo prato. A primeira coisa, eu nunca repito. Deixa eu explicar uma característica do trabalho que é assim, como a gente faz um guia anual, esse guia anual hoje publica cerca de 300 restaurantes, aí depois tem 150 bares e mais ou menos a mesma quantidade de endereços que a gente chama de comidinhas, que são lanchonetes, rotisserias, hamburguerias, casa de churros, enfim, o universo dos doces está englobado nessa terceira categoria. Pois bem, não sou eu que faço isso, existem 2 repórteres habilitados para fazer isso, eu cuido de restaurantes. E ano a ano eu volto, no mínimo uma vez ao restaurante, para entender a evolução dele. Legal. Né? Não existe isso. Outra coisa importante, eu vou, não importa se eu vou ser reconhecido, eu pago a conta. Olha só. Eu sou reembolsado pela Editora Abril, onde eu trabalho, Revista Veja São Paulo, e aí isso é reembolsado. Eu pago, enfim, não tenho nenhum tipo de despesa. Eles pagam meu transporte, pagam tudo. Então, não tem nenhum tipo de compromisso também de dar nota? Zero compromisso. Então, eu não aceito convite por pressuposto. Para fazer uma avaliação, jamais. Às vezes eu vou, quando eu faço matéria, vai inaugurar alguma coisa que eu acho interessante para o meu leitor e tal, mas em geral não vou para jantar ou para fazer avaliações. A avaliação, ela é técnica e rigorosa, ela tem que ter esse critério. Que isso se perde um pouco com a internet, porque as pessoas, em geral, os influencers são convidados, enfim, fazem um tremendo sucesso, é inegável isso é uma coisa que a gente vai conviver, né? Mas é totalmente diferente. Então, meu trabalho tem um critério e um rigor muito sério, né? Não dá para ser diferente. E eu acho que talvez seja essa a coisa mais fascinante do trabalho, né? Poder ir com essa liberdade de falar. E tem surgido, né, nos últimos anos, muitos programas de televisão, né? A gastronomia é um sucesso, as pessoas gostam de assistir, dá ibope, nas redes sociais todo mundo tem a sua cozinha gourmet, hoje todo mundo sabe cozinhar. Isso ajudou as pessoas estarem assistindo, isso ajudou as pessoas a serem mais críticas em relação à gastronomia? Eu acho que mais críticas ainda não, mas o que eu acho que possibilita e acho super importante, ela abre a cabeça das pessoas, né? Eu agora acabei de defender meu doutorado, que é mais importante, numa das coisas que eu escrevo lá,
embora não seja o meu foco nessa apresentação, é que o hábito das pessoas ao comer mudou. E como mudou? Antes delas comerem, elas fotografam. É verdade. Isso mudou completamente. Aí eu vou no restaurante, todo mundo, cada um fotografando o seu prato primeiro. Isso, é verdade. Exato. Né? Então, eu fotografo porque eu trabalho com isso, mas eu vou ao restaurante, eu fico olhando assim, né? À minha volta, todo mundo com a câmera ali, desesperado, para registrar o prato, como chegou, enfim, para postar, mostrar para os amigos, fazer um comentário. É muito divertido isso, né? Tem até chefe que não gosta, porque acha que a pessoa deixa a comida esfriar, depois pode achar que está ruim, etc, etc, etc. Mas, enfim, é inevitável. Quer dizer, não mudou nada em relação à crítica das pessoas, o fato de elas assistirem muito, isso não muda, porque é diferente um crítico, né? Eu acho que as pessoas estão... Agora a gente está passando por um processo de especialização do paladar. Então elas estão refinando esse paladar. Eu acho que o assunto gastronomia é muito interessante. Quando você pega, por exemplo, um país como a França, as pessoas sentam à mesa e elas discutem o que elas comem. O brasileiro está começando a fazer isso. Então, eu amo os programas de gastronomia porque eles são muito importantes nesse sentido. Também tem um probleminha aí, que assim, as pessoas hoje já sabem o que é fazer uma mise en place. Ou seja, mise en place eu vou organizar as coisas antes de cozinhar, né, para que eu cozinhe mais fácil. Então, tem uma coisa que às vezes eu fico um pouco apreensivo, que as pessoas perdem um pouco o gestual. Quando eu via a minha mãe cozinhar, eu aprendia com ela. Ela não precisava falar para mim, filho, faz assim. Bastava que eu visse ela cozinhar. E essa cozinha do gestual é uma cozinha essencial porque ela é a cozinha do afeto, né? É a cozinha da transição. Aliás, uma coisa que eu acho inadmissível é quando o restaurante diz que faz cozinha do afeto. Tem um monte de gente que fica brava comigo nas redes sociais, me xinga. Pode continuar xingando, porque aquela é uma cozinha do lucro. A sua mãe não cozinha. Quando você fala que o bife Wellington da sua mãe é o melhor que você comeu, é porque faz parte do seu sentimento. Sim. Desenvolveu o seu paladar. Não dá para transferir isso. Não, é intransferível. É verdade, é verdade. Você tem toda a razão. Né? Então, aí as pessoas elas acham que não é cozinha do afeto. A cozinha do afeto não, é aquela que ela não te cobra, ela faz assim, pode ser seu pai, sua mãe, as tias, a avó, né? As pessoas cozinham com prazer para você. É verdade. Né? Elas não cozinham amor, esperando... Né? É um amor. Não é claro isso? É bem... Agora, o dono do restaurante, não estou dizendo, olha, que ele não coloque uma carga afetiva na comida que ele faz, mas ele tem que pagar contas, ele tem funcionários, ele tem despesa com água, gás, luz, o espaço, a louça, os talheres, tudo isso é um negócio. A receita pode até ser da mãe, mas aí tem o lado do empreendedor. Agora, voltando então às redes sociais, você acha que elas realmente estão influenciando nessa forma como a gente aprecia um prato, uma refeição? Está mais participativo agora nessa evolução que você viu? Olha, o que eu percebo, eu até tenho uma aluna brilhante que desenvolveu agora um TCC sobre TikTokers. O que acontece, o que eu achei muito interessante, ela chegou brava quando ela veio fazer o TCC, porque ela já tinha uma resposta. Eu falei, não, TCC é algo acadêmico, eu tenho uma hipótese. A primeira coisa, calma, vamos... Qual era a hipótese? Que o melhor jornalismo gastronômico era feito por críticos como eu, que não se apresenta, etc, etc. E a gente chegou, trabalhando juntos ao longo de um ano, um trabalho lindo, a conclusão, primeiro, esses TikTokers, a maioria deles, passa pelo departamento de marketing dos restaurantes. Por quê? Porque eles são pagos para aquilo. Seja com uma permuta, seja com uma quantia, se a pessoa tem uma explosão na internet, às vezes até uma quantia em dinheiro, né? É diferente. Eu, quando vou lá, eu não tenho interesse nenhum comercial. O meu interesse qual é? O meu leitor. Mas você precisou se adaptar? Claro! Como que a gente se adapta? Isso é muito interessante. A gente se adapta fazendo blog, fazendo Instagram, fazendo Twitter, Facebook. Você entra para o mundo das redes sociais, não tem o que fazer, é inescapável.
As pessoas ficam esperando a tua crítica de algum restaurante? Como é que você escolhe o restaurante? Você avisa? Como é que você faz? Nunca. Mas as pessoas, aviso. os teus seguidores ficam esperando. Com certeza, né? Às vezes as pessoas perguntam, e como eu visito muita coisa, tem uma fila de entrada, né? Ah, mas você já foi? Fui, mas ainda não escrevi, calma. E ficam esperando. Então, elas querem já saber o que eu achei, né? Mas tem um roteiro que você segue? Com certeza. É claro que a gente procura privilegiar as inaugurações, mas eu também procuro privilegiar lugares que sejam inusitados, né? Quando eu ando pela cidade, eu tento olhar, né? E andar de olhos bem abertos para ver lugares que não estejam no escopo geral. Porque hoje a maioria dos restaurantes tem inclusive assessoria de imprensa. Quando eu comecei, era zero assessoria de imprensa, né? Então, hoje você tem gente divulgando e às vezes até em bairros mais distantes e tal, se profissionalizou muito isso. Aí, quando eu descubro alguma coisa pelos meus olhos, para mim é uma epifania, né? Não precisa de ninguém. Né? As pessoas mandam, assessorias mandam para você, mas você gosta de você passear, você descobrir, você descobrir os sabores, né? Porque é algo novo para o meu leitor. Sendo que esse leitor hoje é um leitor, é internauta, é um pouco misturado, é tudo junto e misturado, né? Porque a própria revista tem 1 milhão de seguidores no Instagram, então a gente está falando com muita gente, né? Então... E você não tem medo de crítica? A gente aprende a virar vidraça. Eu já recebi algumas críticas às vezes, né? Considero injustas, mas recebi. Aí você lida com elas, não há o que fazer. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Ninguém gosta de crítica, mas ele é um crítico, ele sabe o que está falando. Crítica construtiva aí também. Você já falou sobre gastronomia brasileira em conferências internacionais, né? Como a nossa cozinha é vista no exterior? Olha, agora cada vez melhor, eu acho que tem uma aceitação. Em setembro de 2022, eu fui convidado pelo Itamaraty, eu acho tão engraçado isso, gente, porque eu não sou chefe de cozinha, não tenho a mínima pretensão de ser, não tenho vontade de ter nenhum negócio, bem claro isso. Se eu tivesse um dia, eu deitava e esperava passar. E aí, o Itamaraty me levou para fazer um negócio extraordinário. Em setembro de 2022, eu fui para Tóquio, né? Tem um hotel sofisticadíssimo, talvez o hotel mais chique de Tóquio, que se chama New Otani, e ele tem um restaurante na cobertura chamado Sky. E eu fiz 3 pratos que entraram lá, né? Uma receita de cuscuz da minha mãe, cuscuz de camarão. Você fez? Eu mandei, são as receitas minha e da minha família. E amigos, enfim. Aí tinha esse cuscuz de camarão, uma moqueca de peixe e tinha um creme de açaí com banana. Açaí é muito procurado fora do país. E foi muito interessante porque foi para a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Ficou um mês em cartaz. Imagina o privilégio de alguém cruzar o mundo, ir para o Japão, um país que eu amo, que eu respeito, já fui algumas vezes, não que eu não respeite os demais, mas que eu respeito muito a culinária, porque é uma culinária que nos ensinou muito, ela tem nos dado muito. E poder apresentar receitas brasileiras durante um mês. A única coisa que é uma pena é que nesse período ainda tinham restrições de entradas das pessoas, né? Então foi só para japoneses. Acho que se fosse para turistas seria, porque o Japão recebe um grande número de turistas, né? Teria sido ainda mais ampla essa possibilidade de divulgação da culinária brasileira. E eu me senti meio embaixador, muito feliz. Que maravilha! Mas você sabe que todo lugar que eu vou quando eu viajo, as pessoas quando falam comida japonesa, comida brasileira, aí eu entro, tem arroz, feijão, ou tem feijoada. É assim que os estrangeiros veem o Brasil? Qual que é a típica comida brasileira? Então, é curioso isso. Durante um tempo grande foi feijoada, por exemplo. Mas hoje o brasileiro ele é visto muito pela sua carne, né? As churrascarias fazem muito sucesso, né? O sistema, que é um sistema muito peculiar e muito brasileiro, que é o sistema de rodízio, né? Faz muito sucesso também no exterior. Então, hoje a gente está muito ligado
a carne. Eu espero que em breve isso mude, que a gente fale de outras receitas, porque a gente tem um país que são múltiplos países, né? Culinariamente falando. Então, e o brasileiro se adapta bem. Não é considerado uma comida sofisticada, né? Então, isso também é um pouco de preconceito, né? Quando a gente fala da feijoada e a gente fala do cassoulet francês, também ali é um cozido de carnes, né? A diferença é que o feijão branco fica mais bonito que o feijão preto, fica tudo escuro. Algumas pessoas vão dizer isso, eu não concordo, mas pode-se dizer isso. Né? Em relação, você estava falando, né, que você viajou bastante, de todos os lugares que você visitou, o que mais te impressionou? O tipo de comida? Olha, você pode dizer, você já falou que não tem preferência, porque você tem um gosto muito apurado, mas então, dá para dizer? Tem coisas que me fascinam, né? Se a gente dizer que não tem preferências absolutas é um exagero. Eu não sou o maior especialista do mundo em doces, mas eu adoro marzipan. Então, conheci os marzipãs de Toledo, na Espanha e tal, mas quando eu fui para Sicília, tem uma mulher chamada Maria Gramático que faz o marzipan mais gostoso que eu já comi e os mais bonitos. São obras de arte, como ela colore os formatos. É um negócio tão extraordinário e fica numa cidadezinha que é curiosa, porque é uma cidadezinha fria. Sicília é muito quente e ela fica no topo da montanha, chama Erice. E Erice é um negócio extraordinário e passar por lá e não ir Dona Maria Gramático é cruel. Acho fascinante a culinária da Tailândia, né? Acho que tem ali esse desafio. Primeiro do picante, muitos pratos são muito picantes, então é uma comida para dragão e eu gosto muito, mas tem um pouco do doce, um amargor, o ácido, então ele tem uma complexidade que me encanta muito. Um outro país que eu fiquei fascinado com a culinária foi o Vietnã, porque o Vietnã tem tudo isso e tem um toque francês, porque foi colônia francesa, é muito requintado. Eu perguntei das habilidades, quer dizer, você teve que desenvolver essa habilidade de experimentar? Então, porque desenvolve, né? Eu estava te respondendo que, assim, esse fato de eu ir totalmente, rotineiramente a restaurantes, você cria uma memória do paladar. Então, você reconhece que naquele prato tem canela. Não, isso aqui é açafrão. Mas agora a gente está pondo um perfume de cumaru. Então, o que é esse cheiro? Essa curiosidade, ela me invade o tempo todo. Eu tenho que descobrir, decifrar. Antes que as pessoas me apresentem, eu gosto de sentir os aromas, eu gosto de entender o que aquilo estava expressando no meu paladar. Antes delas falarem o que tem? Antes, eu prefiro tentar descobrir. Que lindo, que interessante. Eu acho fascinante. Agora, quando eu penso, até para a gente terminar, quando eu penso no crítico, né, no papel de crítico, aí me vem à cabeça a figura do juiz de futebol, por exemplo, num jogo que, dependendo da decisão, ele acaba no centro de alguma polêmica. Como você lida com o peso que essa profissão traz? Porque você pode tanto destruir, talvez, um restaurante, como elevar com a sua crítica. Então, a ideia nunca é destruir, né? A crítica, eu acho que quando a crítica é bem fundamentada, ela é um toque para aquele dono de restaurante dizer, olha, será que se você mudar o percurso não pode ser melhorado? A ideia é essa. Eu não tenho... existe um crítico muito famoso no Rio de Janeiro, já é falecido, o pseudônimo era Apícios. E o Apícios escrevia, tal restaurante parece uma lavanderia. Ele escrevia coisas muito duras. Eu acho desrespeitoso, eu não concordo com ele. Embora é muito curioso, as pessoas se divertem muito com as críticas. Por quê? Porque elas não estão na pele daquele dono de estabelecimento, né? Então, eu acho que tem que ter rigor, sim, eu não deixo de apontar. Fui a 2 pizzarias muito boas recentemente, ambas eu peço mais de uma pizza, eram pizzas individuais, vieram queimadas. O que eu posso fazer? Lamento, veio queimada, eu tenho que dizer para o meu leitor, olha, teve um vacilo ali. Né? Agora, esse é o compromisso. Agora, não precisa dizer que é uma lavanderia.
né, que parece uma lavanderia, que é muito feia, ou que... Não é isso que eu faço. A crítica é construtiva. Não é. E eu queria só aproveitar, antes da gente acabar, porque eu acabei falando do meu doutorado, só para explicar às pessoas, eu acho importante. Talvez aqui na cidade de São Paulo seja o único crítico que tem um doutorado, né, atuante. E um doutorado que eu fiz em letras e gastronomia. E eu estudei a colônia e o império, e é muito curioso. Normalmente, quando você estuda esses períodos, você usa as cartas, as crônicas, as anotações de viajantes. Eu não, eu usei a literatura. Então, eu vou nas obras literárias, não tem texto dando sopa assim, eu selecionei, né, colônia, império, e vou tentar entender como o brasileiro come a partir do que a literatura nos diz. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter vindo, adorei. Nossa Opinião Livre vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.